Boa noite a todas e a todos. Eu sou Antônio De Leon, doutorando em História na Unesp de Assis. Estamos fazendo essas transmissões, essas transmissões ao vivo, como a gente antecipou, né, na segunda-feira, com o Luiz Henrique comigo. Estou hoje com o Natanael Silva, doutorando em História lá da Rural do Rio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro do LabQueer, do Laboratório de Estudos das Relações de Gênero, Masculinidades e Transgêneros, sendo orientado pelo professor Fábio Henrique Lopes. O Natanael, ele está na nossa coletânea, ele escreveu um capítulo sobre os Gizicroquetes, mais especificamente na parte 2, né, da coletânea. O capítulo dele encerra a segunda parte e tem o título de Gizicroquetes e os Corpos em Trânsito, né, que é o nome da transmissão, né, que está no título dessa transmissão. O Natanael, ele tem a formação dele toda lá pela Rural do Rio. A dissertação dele teve o título, foi defendida em 2017, teve como título Gizicroquetes, Invenções, Experiências e Práticas de Si, Masculinidades e Feminilidades Vigiadas, orientado também pelo professor Fábio Henrique Lopes, que estará com a gente, mais o Paulo Vitor Guedes e o Nathan Rubio na semana que vem, também numa transmissão ao vivo. Atualmente, o Natanael está no doutorado, né, como eu disse anteriormente, lá na Rural, e o título do projeto dele é Masculinidades Disparatadas, Secos e Molhados e Disse-Croquetes, sendo bolsista da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Assim como eu também sou bolsista CAPES, e esse livro foi muito impossível do meu trabalho de organização por causa do financiamento. Nós estamos, então, aqui num debate com o Natanael. Ele vai falar um pouco do livro dele, nós vamos fazer uma conversa também sobre as pesquisas, né, Natanael, que você tem feito sobre gênero e principalmente na questão das masculinidades. E vamos prosseguir como uma... Ele vai fazer uma exposição, pessoal, e aí a gente vai fazendo um diálogo, né, com os temas que nós temos debatido no livro também, e vai funcionar da mesma forma com os demais. Se alguém quiser interagir com a gente durante a apresentação ao vivo, é só fazer isso pelos comentários. Então, eu passo a palavra para o Natanael e vamos seguir. Nós pretendemos fazer essa transmissão por um tempo de mais ou menos 1 hora. Você está me ouvindo bem? Estou. Tá, ok. Boa noite a todos e todas, a pessoa que está online, quem for também assistir depois. Eu acho que eu começo também agradecendo a você pelo convite de poder participar dessa coletânea. Foi uma experiência muito rica, porque tem todo um conjunto de autores e autoras, alguns que eu já conheço parte do trabalho, então acho muito enriquecedor poder fazer parte de uma rede que está pensando temas tão potentes e, ao mesmo tempo, importantes e que demandam de nós no espaço acadêmico. O capítulo que eu escrevi, né, foi uma versão mais sintetizada do capítulo 2 da dissertação, defendi em 2017, foi, se eu não me engano, em 20 de maio, e a ideia foi falar um pouco dessa experiência do Dizzy ali nos anos 70, não só Natanael? pensando no Natanael? campo específico do teatro, mas também das masculinidades que produzem os indivíduos, né, os sujeitos de gênero, para a gente poder... Estou ouvindo com atraso, cortou um pouco, mas agora está estabilizado. Bom, para mim, pelo menos, cortou. Não Vamos sei ver, deve ter sido... se na transmissão pelo Facebook. Agora estou te ouvindo bem. E então, retomando, a proposta do capítulo foi falar de um modo mais resumido, né,
da minha dissertação, e a croquetes foi uma opção também para entender o sistema da lógica repressiva. Natanael, tá travando a sua transmissão. Eu não sei se você está me ouvindo bem agora, mas ela está travando. A Priscila Garcia aqui no Facebook. Pelo menos na leitura que eu venho fazendo, não trabalho com o teatro, mas também e discuti um pouco. Acho que tinha dado uma breve congelada. Congelou, mas imagem, continua ouvindo? Uhum. Sim. Não sei o que está acontecendo. E aí, pode ser, de repente, internet. Às vezes. Certo, certamente. Ai, gente. Acontece, esses tempos agora a gente tem que se adaptar. Não é fácil a vida do crente. E não está funcionando 100%. Hoje de manhã mesmo eu estava numa reunião e tem que ficar toda hora todo mundo se organizando para não travar. Acontece. Uhum. E aí o capítulo 2 da dissertação, eu focalizei alguns elementos da trajetória dos José Croquettes, e nesse capítulo, né, que eu submeti para a coletânea, eu fiz uma leitura um pouco mais resumida e focalizei principalmente a importância do corpo nesse processo. Na chave de leitura das masculinidades, quando a gente pensa esse processo de construção, né, das masculinidades, o corpo é um elemento estruturante, é um elemento central. E mesmo eles estando no teatro, a chave de leitura é perceber que, para além do teatro, para além de toda a performance cênica, há também ali nos anos 70, de alguma maneira eles estavam volatizando, né, irradiando elementos da chamada contracultura. Então eles estão discutindo, ou pelo menos eles nos ajudam a discutir essas mudanças, né, de comportamento, essa espécie de, podemos chamar de ampliação ou de rasura nos estereótipos de gênero até o final dos anos 60. Esse é um dos principais debates que a gente vê nos anos 70, entre segmentos da juventude, entre aqueles que se colocavam como pessoas de vanguarda, ou até mesmo do underground também. Então tem aí uma série de elementos que a gente pode pensar a partir deles, mas eu tenho especificamente pensado esse debate sobre a questão das masculinidades, que foi um tema que eu tive contato ainda na graduação, lendo aquele texto do professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, um livro famoso dele, né, sobre Nordestina, a invenção do falo, história do gênero masculino. Foi um texto importante para mim, e depois, lendo James Green, foi possível encontrar uma conexão entre dois temas que me instigavam. Pensar essa dimensão do gênero, da masculinidade, e o âmbito ali dos anos 70, esse período da ditadura, que de alguma maneira também me interessava. E continua me interessando, né, sendo o mote do que eu venho pensando ultimamente. Então, basicamente, ali eu tratei mais do corpo, dessa dinâmica deles com esse processo de trânsito, e aí acho importante dizer que na coletânea a gente tem, né, pelo menos são 3 partes ali, e eles não necessariamente entram no debate das transgeneridades, mas eles não abriram mão da sua condição de homem. Entretanto, eles ajudam, ou pelo menos eles estão numa fronteira que ajuda a discutir essa historicidade, né, do masculino, do feminino, tudo aquilo que desde John Scott, Butler, vem apontando para a gente na academia. Então, eu acho que basicamente seria esse o ponto principal que eu destacaria, a questão da corporalidade. E também porque eu não sou o único pesquisa que falo sobre os José Croquettes, né? Eu venho agora lendo para escrever a tese, a gente vai encontrando novos trabalhos. Então, desde o lançamento deixa eu ver se tem ele aqui, né, foi do documentário do grupo, né, que saiu em DVD em 2010, se tornou o principal artefato para as pesquisas que são feitas sobre o grupo.
mas eu venho trabalhando com esse conteúdo do documentário, trabalhando com notícias nos jornais e também com fotografias, né, com imagens. Não dá para falar dele sem ter imagens para poder visualizar e também problematizar esse processo. Então, não sou o único que falo sobre, mas o que eu tenho proposto pensar com eles, a partir deles, é essa dinâmica também da amizade que vai sendo moldada e vai sendo forjada a partir dessa relação num processo de produção coletiva, como eles na época, de alguma maneira, se identificavam ou se colocavam. Né? Um teatro que entrava no âmbito da coletividade, algo um pouco mais que se queria igualitário, né? Uma produção coletiva que não foi exclusiva deles, a gente tem outros grupos também enquadrados nesse processo, tem os Novos Baianos, tem outros que estão ali pensando no teatro, na música, mas eles são, de alguma maneira, uma das referências, principalmente para quem pensa o campo teatral. Então, o que eu tenho pensado com eles, a partir deles, é essa dinâmica da amizade sendo moldada e, obviamente, também todo um debate que eu venho me aprofundando, né? Estou em processo de escrita, então estou lendo algumas coisas sobre a dinâmica da contracultura, essa lógica do Digibond, como é que eles entram nisso, como é que isso ajuda a entender os anos 70. Uhum. Eu gostaria muito que você comentasse, que você abra o seu capítulo com uma epígrafe, que é do texto Uhum. deles, né, do espetáculo. Me ajuda a lembrar o nome do espetáculo, por favor. O primeiro espetáculo, se eu não me engano, era o show das Internacionais. As Um dos Internacionais. primeiros espetáculos, as Tem a Internacionais. música, né? É, Tem. verdade, né? Você diz aqui na epígrafe, eu vou ler o trecho. Nós não somos homens nem mulheres, nós somos gente. E essa primeira essas primeiras duas frases aqui, né? Nós não somos homens nem mulheres, ponto. Nós somos gente, ponto. Ela é muito usada quando vai se tratar deles. Aí eles continuam. Gente computada é igual a vocês. Se vocês quiserem uma flor, nós temos. Uma porrada, a gente tem também. Venham com a gente nesta viagem fazer uma nova cabeça. Para isso, basta dizer uma palavra mágica. E essa palavra mágica é dizer. Ponto de exclamação. Você abre o texto com essa passagem, que é do texto teatral deles, né? Eu me lembro que isso aqui também, como figura entre um dos principais, poderia dizer insight, eu não sei. Eu vejo muitos textos quando vão falar sobre corporeidade, sobre eles em específico também durante esse processo artístico, né, desse âmbito cultural dos anos 70, citam essa passagem, especificamente essas duas primeiras frases que eu li. A questão é, quando você abre o texto com essa passagem, claro que ela vai dar o tom de toda a sua narrativa, né, como você vai costurar o seu texto, que é muito bem escrito por sinal, você faz uma menção aqui a essas questões de gênero, né, e corporeidade, mas me parece nessa passagem deles que eu não tenho o texto todo, então não dá também para eu poder contextualizar. Que eles aqui querem abolir, não é bem abolir, deixa eu pensar numa outra palavra. Eu acho que desviar um pouco da ambivalência masculino-feminino, homem-mulher, genitália, vagina, pênis, mas a partir disso eu não consigo também ver aqui como uma afirmação de que eles estão defendendo sei lá, um terceiro gênero ou uma equidade de gênero. Essa questão, eu não consigo perceber por essa passagem se essa ambivalência eles estão tentando desmontar, né, esse binômio generificado que a gente vive, ou, né, como a gente chama de ditadura cis heteronormativa, ou se é uma questão de se colocar, de se pensar, depois a partir do texto, outras questões generificadas também, ou desfazendo esses gêneros, se tratando da posição artística deles no espetáculo, né?
Então, Eu acho que tá travando, Natanael. Tá me ouvindo? Natanael? Natanael? Você consegue me ouvir? Gente, o Natanael, eu acho que caiu a conexão dele. Eu vou esperar ele se reconectar para a gente continuar a conversa, que eu tinha feito uma pergunta para ele sobre essa abertura, né, do texto, que é uma epígrafe de um texto é, teatral dos Giz e Croquetes. Eu acho que ele entrou de novo. E, voltamos. assim, eu estava falando sobre o que eu tinha te perguntado, que caiu, né? Sim. Sobre a passagem da abertura do seu capítulo. Então, tem uma ambiguidade, né? Uhum. Eles jogavam tanto com ambiguidade no texto, quanto também com uma ambiguidade cênica. Eu deixei essa epígrafe porque ela funciona como um modo de causar um estranhamento, mas quando você acompanha um pouco mais do texto e também vai vendo as entrevistas, as falas deles na época, entrevista do Lênin no Lampião da Esquina, ou também tem uma matéria com eles no JB, eles estão, na verdade, entrando ali dentro de um jogo discursivo que estava se constituindo a partir da ideia de androginia. Então, uma ideia de androginia, naquele momento, nos anos 70, de alguma maneira configurava uma tentativa de você talvez harmonizar esses dois campos aí, né, masculino e feminino, e não necessariamente você reafirmar um ou outro, mas uma leitura um pouco mais atenta, a gente vai ver que eles estão, em grande medida, comprometidos com algumas questões do masculino. Tem uma fala deles, tem pelo menos uma concepção vigente, quando a gente observa as declarações que eles andavam ali bem no momento, nos anos 70, o livro da Rosemary Lobert ajuda muito nisso, mas quando a gente pega o documentário, a narrativa já vai para um outro caminho, né? O documentário é produzido quase 40 anos depois, e alguns que ainda são reminiscentes. Você já tem um enquadramento deles numa outra percepção, já passado um arco temporal de lutas e de processos históricos de identidade, de contracultura no Brasil. Mas naquele momento é um jogo mais com habilidade, né? Tem uma parte se eu não me engano, da fala do Wagner, quando ele vai dizer que na época também eles se fizeram valer de uma própria concepção ambígua que existia nos anos 70. O James Natanael? Green, tudo. O simples que se vestiam, se caracterizavam com roupas, né, travestis. Então, no primeiro momento, eles também foram classificados assim. Depois, eles vão entrar ou vão ser classificados como andrógenos. E, em alguns momentos, eles também usam essa ambiguidade entre os termos para divulgar seu show, para fazer uma divulgação naqueles reclames nos jornais. Então, tem uma ambiguidade entre os termos, né? Voga, então, essa uma ideia ali de se afastar um pouco daquelas visões muito dos anos 60, começa uma
ser de alguma maneira criticadas, desde Caetano Veloso, autores e cantoras que questionavam isso. Você me ouve, Natanael? Eu acho que tá cortando bastante. Estou te ouvindo. Agora eu te ouço. Estou te ouvindo. Tá falhando bastante. Eu não sei se a transmissão lá no Facebook tá assim. Eu também não sei. Tá normalizada. Tá falhando bastante. Eu coloco no mute para não me dar mais interferência, só que eu acho que quando eu faço isso, eu muto o microfone, a conexão com você parece que falha mais, para não dar ruído, né? Então eu acho que eu vou ter que deixar com o ruído. Eu gosto muito vocês sabem disso, já participei de uma reunião de vocês, que é a proposta do laboratório de vocês é muito interessante, muito rica do ponto de vista de agregar a transversalidades, né, entre as áreas que vocês dialogam com a história e os temas que vocês debatem no Lab Queer são, eu acredito que muitos deles são bem inéditos na nossa área, né, do ponto de vista dos estudos pós-graduados, como se dizia antigamente. E atualmente no grupo tem uma diversidade bastante um pouco grande de debates entre essas questões de gênero e transgeneridade, né, de masculinidade, transgeneridade, não só sexualidade. Eu acho que eu vou apurar mais isso a fundo com o Fábio, na semana que vem o Paulo Vitor e o Natan, mas eu gostaria muito que você dissesse sobre essas interlocuções que vocês têm realizado, que você também está incluído, né? E como vocês têm usado isso. Você estava como professor no curso de História, né? Agora há pouco tempo. E como você tem abordado isso nas suas aulas, esses temas que vocês estão debatendo dentro do grupo, né? Com essa transdisciplinaridade, digamos assim. No ano passado, eu fiquei como professor substituto por um ano no nosso departamento. E aí tive a oportunidade, além de ministrar disciplinas de teoria da história, ofertar também uma disciplina eletiva, né, que aqui a gente usa o termo optativa, né, os alunos escolhem a disciplina para cursar, e nesse caso eu articulei toda uma discussão que eu venho fazendo dentro desse campo de historiografia mais ampla, né, sobre o período da ditadura, porém trazendo esse recorte muito mais, digamos, enfatizando muito mais esse recorte, que passa pelas leituras de gênero, de sexualidade e de raça também. Porque eu encontrei alguns textos que foram muito potentes para pensar algumas questões que eu ainda estou ruminando. Porque a gente tem uma linha de abordagem que ela ainda é muito resistente a certas temáticas, né? Ou pelo menos ela ainda não, falando do campo da história, ou se não é resistente, ou pelo menos a gente ainda cai naquela lógica de classificar alguns temas, algumas abordagens como mais relevantes do que outras, ou coisas nesse sentido. Ou naquele velho debate já datado, né, de que seriam questões ditas pós-modernas, entendeu? E a gente já, de certa maneira, quem produz essas reflexões no campo historiográfico já não se prende tanto a esse debate que é bem datado. Entretanto, ele ainda é muito recente, por incrível que pareça, no campo da história. Porque a gente vem, dependendo dos objetos, no meu caso mesmo, eu leio muitos autores que não necessariamente são historiadores. Porque o tipo de reflexão ou de objeto que a gente constrói, ele podemos chamar de interdisciplinar ou transdisciplinar, ou seja, ele depende de várias áreas de conhecimento, isso é fato. Não dá para se fechar apenas nessa redoma da história. E isso nos provoca a rever também as nossas próprias premissas historiográficas, tudo aquilo que a gente aprende como base de teoria, de metodologia, né, a rever muita coisa.
porque de alguma maneira isso desestabiliza um certo chão, uma certa maneira, né, que a gente tem de pensar, que às vezes é se dobrar sobre si mesmo. E na disciplina que eu ofertei durante 2 semestres seguidos, foi um espaço interessante para isso, né, poder discutir alguns temas, alguns textos que eu vinha trabalhando, poder também ouvir a impressão dos alunos. E aí eu acho interessante dizer que nós somos uma universidade aqui no Rio de Janeiro que não estamos, do ponto de vista geográfico, dentro daquele circuito que todo mundo já conhece, né? Principalmente das universidades que estão muito mais, como é que se diz, concentradas no centro do Rio de Janeiro mesmo, que estão numa outra, fazem parte mais ampla da nossa história. A nossa área de humanidade na Rural, ela tem aí, até onde eu me lembro, né, quando eu entrei na Rural em 2010, a gente tinha um curso de História já, e de 2009, 2010 em diante, um crescimento significativo de alunos, de corpo docente, e depois também quando veio o doutorado no curso de pós-graduação, se eu não me engano, em 2014, isso também potencializou muitos debates, né? Isso possibilitou O também... doutorado é a primeira turma de 2014? Se eu não me engano, eu acho que nossa primeira turma de doutorado começou em 2014, se eu não me engano, o mestrado já tinha antes. Mas é que agora eu não consigo, se eu abrir a aba aqui vai tampar. Mas se eu não me engano é de 2014. A gente vem tendo uma discussão muito, muito significativa nessa temática, né? Não, temos vários historiadores, pesquisadores e pesquisadoras atentos a esse tema mais amplo que a gente tem sobre historiografia recente, mas essa preocupação com essa temática, ela tem nos últimos anos ganhado muita força, não é por N questões. E aí esse é um desafio que a gente tem, de um modo geral, e que eu pelo menos tenho buscado, obviamente sempre ler, dialogar, mas fazer sempre isso, como isso pode potencializar o nosso pensar histórico, entendeu? Como esse jogo funciona, nos ajuda também a repensar nossas práticas. Sim. Então, eu tenho evitado, assim como muitos colegas a gente tem falado, né? Eu tenho evitado ler muitas notícias, sabe? Cotidianas. Por mais que eu evite em lê-las, elas chegam até mim. Parece que... Sabe aquele carro que vende pamonha? Que é um clássico, aquele áudio? Eu acho que é dos anos 70 aquilo, gente. É muito emblemático, aquela estética. Parece que aquilo sai assim na porta de casa e fica falando. Bolsonaro fez isso hoje. O filho dele falou isso no Twitter. Parece que é assim. Eu sou bombardeado de informação. Eu acho que não só eu, né? Mesmo não querendo ler, para não ficar tão mal. Aí o Robson, a gente estava conversando um tempo atrás sobre isso, o Robson Pereira que está aqui no livro, e ele falou que ele sentia mal de deixar de ler, mas que era uma saída para não ficar tão mal nos dias a dias, sabe, do que tem acontecido ultimamente. É notícias ruins de todos os cantos. Eu acho que isso pra gente, que se coloca num posicionamento crítico, né, da realidade que a gente está vivendo, do mundo que a gente vive, e que temos posicionamentos de esquerda, até a própria esquerda. Eu vejo notícia ruim até da própria esquerda, das esquerdas, né, nesse plural. Aí estava eu passeando nos entretenimentos, que nem minha orientadora diz, entre os gatinhos, os cachorros para esparecer. E aí vi um esquerdomacho militando no Facebook. Nada contra ele, pelo contrário, eu tenho até amigos que são. E aí ele tinha recomendado um comentário de alguém que mandou para ele sobre a destruição. Eu vou usar a palavra destruição porque eu tenho ouvido isso não só dele, mas de outras pessoas. A destruição da luta revolucionária, da esquerda revolucionária, e não da esquerda Nutella, como eles chamam, né, o termo da esquerda liberal, né, o liberal que seja, dizendo que a culpa disso é do identitarismo. Aí eu li aquilo, eu fiquei pensando, nossa, mas isso é tão 2010, né? Só que eu fiquei pensando, será que eu comento? Será que eu não comento? Aí desci nos comentários, aí tinha uma luz iluminada, que não por acaso era de uma mulher,
dizendo o seguinte: vejam este vídeo. Eu acho que estava escrito assim. Aí tinha um link, eu entrei, era da Sabrina Fernandes, né? Eu acho que o canal dela tem crescido cada vez mais. E eu fui ver um vídeo, eu acho que de 2018, sobre justamente o chamado identitarismo, né? As pautas identitárias. E ela fez um vídeo dividido em 2 partes, não sei se você conhece. Conheço. Dizendo sobre... Conhece? Conheço, eu assisti, se eu não me engano, semana passada. Aí Reassisti. o vídeo está dividido em 2 partes. Eu fui assistir com um certo receio, porque pensei, mana, rimana. Aí eu assisti a primeira parte, gostei, ela fala muita coisa e dá muita referência, e aí ela dividiu a segunda parte, que eu ainda não terminei de ver. Mas, enfim, o foco da discussão que a menina só postou era para eles assistirem aquele vídeo, dividido em 2 partes, para entenderem justamente o que eles estavam falando é errôneo. E eu lembro quando na reunião que eu participei com vocês em 2018, já tem 2 anos já, gente, parece que foi ontem, lá no Rio, no centro do Lab Queer, o Fábio tocou nesses aspectos, né, dizendo sobre essas críticas em relação a discussões das chamadas pautas identitárias, principalmente na nossa área, que eu acho que, não sei, eu tendo a ver que a nossa área é a mais conservadora, a área da história, no caso, é uma das mais conservadoras ainda diante desses temas, porque se a gente parar para pensar, o Benedito Inácio, que está também no livro, ele tem feito uma pesquisa de doutorado agora lá na Unesp de Assis, dizendo justamente sobre a construção do campo, né, da pesquisa da história das mulheres aqui no Brasil. E, obviamente, já podemos dizer que tem cânones já dentro desse campo. E ajudaram, sim, a construir aonde nós estamos hoje, né? Eu, você falando de masculinidades, eu falando de transformismo, de travesti, outras pessoas pesquisando sobre transgêneros. E tem tido alunos transgêneros também na nossa área, o que só enriquece o campo. Eu acho isso significativo demais. O Elias Veras tem feito um trabalho incrível também lá na Universidade Federal de Alagoas. E aí, voltando para a raiz do que eu comecei a falar, o vídeo dela trata temas bem pontuais e ela vai falar que não tem nada disso, que é um grande equívoco. Por que essas pessoas, geralmente homens, vão dizer que o que está destruindo essas pautas, a chamada o que é que conta mesmo, né, que é o debate de se fazer uma revolução baseada na luta de classes, que a luta de classes é o que realmente importa, né? E essas questões identitárias vêm depois, que o mais importante é fazer a revolução, né? Revolução socialista. E aí, ela vai debater, enfim, eu recomendo para quem estiver assistindo o vídeo dela, é longo, são vídeos longos, mas ela dá muitas referências e ela tem um posicionamento bem direto. Ela é uma importante voz hoje dentro dessas mídias digitais, né? E participa da esquerda revolucionária. Agora, a questão é que, quando a gente teve essa reunião do Lab Queer, o Fábio disse sim que era importante, estava incorporando diante da crítica que se fazia nos estudos queer, de que o recorte de classes não era importante para os estudos queer, e desceram o cacete na Judith Butler durante os anos 90 e também aqui no Brasil, como tudo chega depois, que é o que você me falou uma vez, né? As teorias são relativamente novas aqui no Brasil, porque já está circulando tem muito tempo, só que tem que traduzir para o português e quando traduz aí falam que é nova. E que depois que a Judith Butler foi muito criticada porque não entenderam o que ela escreveu lá no Gender Trouble, agora só que foi traduzido, né, aqui no Brasil, o What is the Matter, que também tem vários erros de tradução problemáticos que eu vejo o movimento trans debatendo e estão certíssimas de debater. A Sari York tem sido muito atuante nisso. Um beijo, Sara, você é maravilhosa. Lá no grupo da Judith Butler aqui no Facebook. E aí eu vejo que há vários problemas em relação à incorporação do recorte de classe dentro desses estudos, mas não por parte de uma crítica nossa mesmo, que tem debatido essas questões identitárias por si só,
Mas não sei se você está entendendo o que eu quero, um ponto que eu quero chegar. Mas parece que tem havido, Natanael, uma. É claro que são percepções minhas próprias, tá? Tem havido um refluxo do que a gente mesmo critica, do posicionamento ambivalente, generificado que a gente vive, né, dentro dessa cis-heteronormatividade, do próprio movimento de esquerda, do qual, pejorativamente, um tempo atrás, começaram a chamar essas pessoas que criticam de esquerdomacho, ou daquelas feministas radicais que ficam falando bobagem. A radical que eu digo é a que são transfóbicas, enfim. Eu noto que a nossa área tem se aberto cada vez mais, como você disse, pegando esses estudos, para fazer uma conexão ou relacionar, né, as diversos equipamentos que a gente tem disponíveis, ferramentais, para construir reflexões e análises cada vez mais importantes, temporalmente localizadas, espacialmente localizadas, mas eu noto que dentro da nossa própria área, esse tipo de crítica beira, sim, ou nas ciências sociais, né, principalmente nas ciências políticas, gera quase uma ignorância. Estou tentando escolher bem as palavras, mas é uma coisa tão primária, sabe, sem leitura nenhuma, porque eu vejo que as incorporações dentro dos estudos de gênero, principalmente voltado aí para as questões dos estudos queer, já tem sido incorporado há muito tempo. E tem uns pesquisadores que eu acho que você vai saber o nome, que falaram em importantes eventos aí há um tempo atrás, há muito tempo, que o debate ali daqueles GTs não eram voltados para falar sobre classe social, era sobre as questões de gênero e sexualidade. E aí um colega meu, surpreso com essa postura, falou, mas como assim o debate de classe não é importante? Sendo que uma travesti que tem acesso a um certo serviço de saúde, vamos por aí, as travestis tinham acesso à hormonização nos anos 70 e 80, né? E as outras negras de favela que não tinham acesso a isso, que iam em bombadeiras. Quem não sabe o que é bombadeira, gente, procurem. Tem até alguns documentários já antigos falando, é uma coisa assim, impressionante, é terrível. Mas muitas pessoas se meteram aquilo. E aí você vai fazer esse recorte, você vai ver como a diferença da própria hormonização, do próprio processo de que o SUS chama de transexualização, né? O processo de redesignação sexual e de transição de gênero, ele é uma coisa dolorosa para aqueles que estão nas classes populares, que são pobres, que estão em situação vulnerável em favelas ou afins. E isso tem sido completamente, essas pessoas que criticam essas coisas, tem sido, olha, é quase um desabafo que eu estou fazendo aqui com você, tem sido negligenciado. A gente dá esses textos para as pessoas lerem, eles falam que não, que não é assim, que tem que se construir a Revolução Brasileira. Mas que revolução que é essa? Então, você já teve que lidar com isso alguma vez? Porque me revolta, gente, Olha, as pessoas não lê. E aí eu fico assim, tipo, gente, será que eu sou muito burro? Que eu que não tô lendo direito? Eu não tô vendo direito? Eu fico realmente confuso, porque às vezes vem com uma coisa dizendo que não é tão importante. Aí eu lembro lá do João Silvério Trevisan, falando quando ele rompeu com o PT, porque lá na Constituinte de 88, começou em 86, né? Enfim, na Constituição de 88, a questão do casamento igualitário já estava posta. E o PT disse que era uma questão menor, porque a própria esquerda dizia que essas questões das lutas, que na época chamavam de lutas dos homossexuais, né, era uma questão para ser depois da Revolução. Dentro do Partido Comunista ele está falando. Aí eu ficava pensando, gente do céu. E o Ney, o João Silvério, ele sempre foi muito crítico em relação a isso. Isso está na biografia dele, Pai e Pai. Está agora na recente reedição do Devassos do no Devasso Paraíso. Paraíso.
E o Ney Matogrosso também falava que ele não era aceito nem para a esquerda, nem pela esquerda, nem pela direita nos anos 70. E aí entra dentro dessa questão aqui, entra dentro é ótimo, entra nessa questão aqui do seu capítulo por causa dessas corporeidades, dessas representações corporais criadas pelos Gizi durante as performances e durante esse período de repressão, em que aqui a profanação, profanação entre muitas aspas, diante do terror da censura e daquele movimento, do movimento dos militares e da ditadura, o corpo aqui era a principal contestação, que é uma perspectiva, inclusive, que está lá no documentário. Mas me parece um ponto importante, que me parece que quando a gente vai tocar nesses pontos que eu e você estamos conversando aqui, porque você pesquisa gênero, eu pesquiso gênero, a gente está dentro de uma bolha, parece, que discute gênero. Eu estou tratando isso do que eu vi, esse comentário me deu um insight porque eu estava passeando pelo Facebook, sem querer ver muita coisa assim. Mas aí eu me deparo com essa pérola. E aí eu queria entender o que você, pesquisando sobre masculinidades não só dos Gizi, né, ou dos secos e molhados, o que você vê para além disso, dentro disso tudo que eu falei aqui, me desculpa o desabafo, porque isso está dias na minha cabeça, eu não vou ficar fazendo post no Facebook, sabe? Eu acho que nota de repúdio é um coquetel molotov. Sabe a Linda Quebrada quando ela canta, essa bicha é molotov? Então, eu acho aquilo maravilhoso. O que você pensa disso e a sua experiência dando as suas aulas, como esses alunos recebiam tudo isso, sendo que os professores que estão lá, muitos homens, não têm a mínima ideia de como tratar esses temas, não sabem nem como tratar os alunos trans, como tem acontecido, inclusive, lá em Assis. Né? Enfim, desculpa o meu desabafo, mas eu precisava conversar e jogar isso, publicizar isso de alguma forma, tornar isso um debate, né? Bom, eu não tenho todas as respostas, você tem muitas questões. Mas assim, na verdade é uma provocação. São posicionamentos que eu vejo, que eu coloco, sim, que eu tenho, né? E eu gostaria de saber de você, porque eu nunca acho que tratei disso com você numa conversa privada. Eu não sei se eu posso ter falado alguma coisa equivocada aqui, mas eu noto que que você tem mais experiência docente do que eu dentro do ensino superior. E claro, né, o laboratório, o Fábio, tem desenvolvido um trabalho incrível com vocês. E isso, obviamente, vai ser um centro, um núcleo de ataque, como o nome do Fábio apareceu naquele documento ano passado, aquela palhaçada daquele documento dos pesquisadores sobre ditadura, gênero, né, ele, Benito Schmidt, Elias Veras, que é ridículo, que agora fizeram outro, né, eu soube hoje do movimento antifascista, com endereço, link, sabe, esse tipo de coisa. Mas eu noto que dentro da nossa própria área há isso. A questão é como que você tem lidado com isso, né? Dentro desses problemas todos. São muitos problemas. Eu acho o seguinte, a gente vive num momento que tem dias que a ideia é tentar se desligar um pouco da realidade, porque senão a gente sucumbe mesmo, né? Cada dia que a gente acorda é um Brasil diferente, difícil de administrar. E se a gente pensar nos termos, né, de Kozelek, o nosso horizonte de expectativa vai sendo minado dia após dia. Agora, sobre essa questão mais especificamente, eu acho que a gente já tem um acúmulo de debate nos últimos anos. Você falou do Trevisan, eu li um capítulo, um texto dele, é um capítulo daquela coletânea que o Quinalha e o James Green organizaram recentemente sobre a história do movimento LGBT no Brasil, que ele vai muito nessa linha, né? O Trevisan, ele é muito crítico de como, às vezes, alguns movimentos sociais são, de certa maneira, subsumidos, ou se a gente quiser também usar o termo cooptação, por uma lógica partidária. E aí ele é muito, digamos assim, cirúrgico nessas discussões, porque, às vezes, na percepção que eu tenho, tem duas fases, né? Tem dois níveis. A primeira, às vezes a gente olha certos acontecimentos passados a partir de um arco presente, sem considerar
essas dinâmicas específicas. Traduzindo. Acho que travou. Natanael, você me ouve? Natanael? O próprio James Green tem um artigo que eu gosto muito, que é ele... Peraí, Travou e está voltando lentamente. O Diego Couto fez uma pergunta direcionada para você e outra para nós dois aqui nos comentários. Depois que você comentar essa questão que eu coloquei, não sei se você consegue ler aí, mas se você não conseguir ler, eu leio para você responder para ele. Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Então, voltando, continuando. O texto de James Green... Eu estava falando com você. Eu disse que falhou bastante, né? Travou e voltou agora. O Diego Couto fez duas perguntas, colocou duas questões aqui nos comentários. Não sei se você consegue ver os comentários aí na sua tela, mas se você não conseguir, depois eu leio. Depois que você comentar essas coisas que eu pontuei aqui, que eu coloquei para você, aí a gente pode passar para a pergunta dele. O que você acha? Tudo bem. Tá. Tranquilo. O texto do James Green, ele ajuda muito a pensar essa temática, que aí ele já naquele texto, se eu não me engano, que é de 2012, ele já fala, né, uma possibilidade de uma agenda de pesquisa sobre um tema tabu, sobre um tema que ele fala, a parte também do espectro da esquerda não discutia, porque isso é um tema muito mais amplo, né? A relação das esquerdas no Brasil, ela é muito diferente quando as pessoas querem comparar esses movimentos com uma lógica norte-americana. Boa parte da esquerda brasileira dos anos 70 se fundiu também a uma moralidade católica. A gente não pode esquecer da gestação, da teologia de libertação e de todo um processo que vai, de alguma maneira, politizar uma dada teologia, mas isso também significa você não entrar num debate que vai atingir questões muito caras a uma perspectiva de uma teologia patrística, né? Que entra nessas hierarquias, que entra no lugar da mulher no espaço da religião e da sociedade, que entra toda na dinâmica, né, na gestão dos corpos e da própria sociedade. Então, esse assunto, e quem fala isso muito bem é a historiadora Ana Maria Collin. Ela fala isso no texto, acho que de 2015, quando ela mostra que esses assuntos foram colocados numa linha, né, de tabu no campo da política, porque também, naquele contexto, você tem ali outras, digamos assim, outras linhas de forças imprevistas, se a gente pensar a partir de hoje, que vão interditar o debate. E mesmo com a chamada nova esquerda, ainda assim você tem muitas resistências em incorporar essas discussões num projeto mais amplo de sociedade, que é o que me parece é o grande, assim, ou pelo menos um dos grandes debates que a gente tem hoje, a nível, digamos, vamos chamar ocidental, né? Pensando em contextos europeus, norte-americanos e latino-americanos. Porque a gente tem aí 30 anos, pelo menos, de todo um acúmulo de discussão e de políticas públicas enfatizando essas demandas, né, de mulheres, de negros, da população LGBT, obviamente com avanços de certos recuos. E a gente tem um acúmulo para poder fazer uma leitura mais crítica e sem deixar, penso eu, se levar talvez por análises tomadas ou contaminadas de certos afetos em que a gente acabe dobrando ou não fazendo análise crítica do passado, porque a gente olha para interações contemporâneas, né? Traduzindo, nos anos 90 em diante, você tem a inserção desses grupos, desses núcleos em partidos políticos, um avanço, porque na democracia representativa o partido é o meio que a gente tem de disputa. Então a gente não pode cair nessa lógica hoje, a política que tem movimentos que se
que surgem, mas eles não querem discutir com nenhum partido, e não só isso, que eu acho mais grave e necessário, discutir projeto de país. Né? Isso é fundamental. E nesse processo, obviamente que a gente tem uma inversão da lógica nos últimos anos. Ao invés dos movimentos estarem aqui provocando e fazendo com que a sociedade, digamos assim, as instâncias representativas, os partidos, recolham suas demandas ou sejam de alguma maneira provocados e busquem atuar a partir disso, você começa a ter uma inversão. E a gente que tem uma leitura Foucaultiana, né, Foucault já dizia, o importante, ou pelo menos o mais potente, não é olhar o poder que você centraliza na dinâmica do Estado ou das grandes instituições. Ele fala certas mudanças ou tensionamentos vêm das pontas, vêm de uma relação capilarizada. Porque você, para conseguir gestar uma nova, digamos assim, gestar um novo regime de sociedade, isso está muito na lógica dos anos 70, de dizer o seguinte: antes de mudar a sociedade, mude você mesmo. Antes de você querer mudar o mundo e esse processo revolucionário, disruptivo, a mudança começa também em você, né? Porque senão você acaba tendo uma reificação da ordem. Dificilmente se altera essa ordem. Então, eu acho que vai muito nessa perspectiva de como olhar para esses processos. E talvez o grande desafio hoje de um modo talvez mais amplo, né, os chamados movimentos sociais com suas pautas específicas, mas também com pontos de contato, pensar em ações coletivas. Né? Tem autores que estão provocando a gente já faz um tempo. A própria Butler está fazendo isso. Ela, desde o Corpus em Aliança, né, a questão da Assembleia, né, dos corpos atuando no espaço público, ela já está ali nos provocando e dizendo da necessidade de se articular e de se repensar de uma outra maneira. Inclusive, a Butler vem sendo lida por outras áreas recentemente. Assim, recentemente que eu falo porque quando ela começou a discutir mais a questão da abjeção, a questão... ela entrou naquele debate, né, da Palestina, ela como uma mulher de identidade judaica também. E só que toda a chave de leitura dela, ou todo o ponto de partida, é pensada a partir do marcador de gênero, né? Ela não abre mão disso. Ela vai debater democracia, por exemplo, né? Que eu acho que é a discussão que a gente hoje está na ordem do dia, né? A gente está discutindo defesa da democracia, mas acho que também não podemos cair num discurso vazio de democracia apenas, porque cada um entende de um jeito, né? O que a gente quer? Democracia representativa, participativa, direta? O que a gente quer? Então, ela é uma autora que nos provoca a pensar isso. Não é a única, né? Mas chama atenção porque a gente tem tido também acho que no contexto brasileiro tem muita apropriação da Butler, né? Muita leitura da Butler, muitas discussões, seminários, então, e ela está provocando a pensar isso, né? Agora eu não sei até que ponto a gente está, como é que eu posso dizer, disposto a refletir sobre, a repensar e pensar estratégias. Eu acho que é pensar estratégias, pensar novos caminhos, né? Ao mesmo tempo que a gente está passando por uma crise, né? Um somatório de crise política, econômica, sanitária, de todas as ordens, há também nesses processos, exatamente, ético principalmente, há nesse processo possibilidade também de gestar alguma outra coisa, que a gente não sabe o que é ainda, né? Porque um dia desse eu vi um desses memes aleatórios falando o seguinte: você lendo sobre processos e revoluções é uma coisa, no meio de um processo histórico é completamente diferente. Completamente né? Não tem, as emoções estão à flor da pele, a gente está em polvorosa, né? É diferente falar da Revolução Francesa e quando você lê e fala, gente, a gente está no processo também aí super violento, né? Em todos os níveis, não só no nível do discurso, mas no nível da ação também, né? A materialização dessa violência discursiva. Então eu acho que é mais nesse sentido mesmo, de repensar muita coisa, né? Estou pensando, não tenho... Eu também estou pensando muito sobre isso, né? Até porque a gente é provocado a se posicionar, mas é um desafio fazer isso, né? Mas estou repensando também.
Eu tenho notado que essas pesquisadoras, eu não sei se você parou já para pensar isso, de gênero, né? As pioneiras, digamos assim. Eu odeio essa palavra, mas eu leio isso sempre na internet. Que vão tratar dessas questões de gênero, que saem dos estudos lésbicos e gays e vêm para uma perspectiva queer, elas têm falado já há algum tempo sobre a democracia, problematizando isso, colocando isso como uma categoria de análise, né, a democracia. A Judith Butler, né, eu acho que tem sido lida muito por pessoas que criticavam ela, que se dizem à esquerda. Não sei também se tem a ver com ela ter sido publicada pela Boitempo, mas ela tem falado sobre democracia, obviamente partindo dessa chave de leitura acerca dos corpos e do gênero. A Teresa de Laurentiis já tem falado disso há um tempo também. E aí eu descobri, há uns 2 anos atrás, uma pesquisadora que eu não conhecia, chamada Lisa... Ai, sempre esqueço o nome dela. Ela é uma pesquisadora da Universidade de Nova York. Ela pesquisa sobre a modernidade na França. E mais recentemente ela tem falado muito sobre questões democráticas, sobre o sionismo, sobre a questão do imperialismo norte-americano e a introdução a introdução do país em áreas de conflito, né? Ou seja, eles levam o conflito a maioria das vezes, instalam um conflito. E eu fiquei me perguntando, nossa, por que essas pesquisadoras estão falando justo agora sobre democracia e antes elas falavam tanto sobre gênero? E eu vejo que é o que você disse, a chave de leitura parte sim sobre o que a Judith Butler vai chamar sobre corpos em aliança, né? Do gênero, dessas perspectivas de que não que isso seja o determinante, não é bem isso, mas é como esses comportamentos dentro aí vai passar por classe, raça, vai passar por diferenciação de gêneros, diferenciação de sexualidade, como que esses discursos vão criar também maneiras de se ler, né, os corpos, gênero essencializante, sexo como inato, e até a crítica que eu acho que é extremamente que confunde bastante, inclusive. Eu lembro que na discussão do meu projeto, as pessoas que não tinham tanto conhecimento assim na sala ficaram meio confusas. Eu convidei o Leonardo Lemos, que é um professor de psicologia, que ele debate questões de gênero pela perspectiva queer, e ele trouxe essa leitura de também dizer que o sexo ele é construído na linguagem, não é, essencialmente inato, né, por causa de uma questão biológica. E isso é intrigante. E que é uma questão que passa também por, se a gente for analisar mais com as críticas, né, mais apurado, por tudo isso que tem sido relido, ressignificado de uma certa forma acadêmica e tornado público esse debate, eu acho. Mas eu gostei do que você disse. Eu acho que também para mim serve, não sei se o público está assistindo consegue vislumbrar o que eu disse e a minha inquietude em relação a essas coisas, mas você me ajudou a pensar novas questões também e alianças possíveis do ponto de vista do conhecimento, né, de pensar outras formas. Porque realmente eu acho que há uma coisa muito passada já, né, de algumas pessoas que ficam, ao invés de querer se aliar para uma questão puramente, olhar, puramente não, essencialmente inclusiva, para o que vai separar. Eu não vou querer estar do lado de uma pessoa dessa. Por mais que eu esteja, do ponto de vista político, do mesmo lado que ela, mas ela está tendo. Você entende? Como isso é um pouco conflituoso e fragmenta, e não é bom fragmentar, só que eles não estão dispostos a ouvir. A gente sempre está disposto a ouvir as críticas, né, como foi feito, que eu estava dizendo, o professor Fábio sempre fala, tem que sim, que a gente tem que pensar nas críticas que se fizeram nos estudos queer, principalmente para essa questão da classe e da raça, e incorporar nas análises. E eles não estão dispostos a, eles que eu digo, essas pessoas que têm uma visão mais tradicional, para não usar outra palavra,
esquerda. De esquerda. E não estão necessariamente... Gente, um bicho me picou. Dispostos a ouvir a gente. Mas, enfim, são questionamentos que eu acho necessários a gente fazer. Sim, Bom, sim. eu acho que isso mais deixa a gente refletindo e fazendo mais questões do que puramente respondendo elas, né? Resolvendo elas. O Thales Moura disse que, quando eu falei das bombadeiras, que tem um documentário dirigido, que eu imagino que é dirigido pelo Luiz Carlos Alencar, que ele citou aqui, que se chama Bombadeira. Eu tive acesso a um que é antigo, acho que é dos anos 90, pode ser que seja esse. Eu não consegui assistir todo porque ele tinha só um pedaço onde eu assisti, no site que eu assisti, que foi um amigo que me mandou, chamava Bombadeiras, era no plural. Deve ser esse mesmo, eu acho. Eu já assisti, mas eu tinha isso salvo, mas eu formatei meu computador tem um tempo, aí eu não sei se eu salvei num drive externo, mas eu já assisti esse documentário e eu acho que é esse mesmo que ele está falando, acho que é dos anos 90, talvez. Tinha também um famoso jornalista que fazia umas matérias nessa linha. No YouTube talvez se encontre. Tem, eu já vi um também dos anos 80 lá no YouTube. Tem um que chama... Nossa, como chama aquele documentário? Foi produzido pela esposa do Sting. Esqueci o nome do documentário. Ele fala também das bombadeiras. Eu acho que uma discussão que tomou as novas gerações que não conheciam isso, né? Essa nova geração que eu digo, essas pessoas mais novas, 17, 18 anos, travestis que estão agora ainda na puberdade, enfim, pessoas mais novas que eu e você, que não tem tanto conhecimento disso, porque eu cheguei a isso ouvindo, né, as minhas Manatrava e lendo também. Eu acho que a série Pose trouxe um pouco isso, mas a representação que tem lá da bombadeira, bom, se bem que as bombadeiras eram pesadas, mas ali tem uma coisa bem estereotipada, que é quando a Candy... Você assistiu Pose, a primeira temporada? Assisti a primeira e a segunda. A Candy e a Angel, elas vão, que nem o Preytel fala, elas vão comprar um traseiro. E aí elas vão numa bombadeira para colocar silicone. A Candy passa mal e desmaia e tem problemas. A Candy não morre disso, né, na primeira temporada, mas eu achei que ia acontecer uma coisa assim com ela na primeira temporada, porque as histórias das bombadeiras em relação às travestis que iam atrás, e ainda tem, ainda hoje, as transgêneros que vão atrás desse tipo de procedimento, é letal, é letal. Eu estava em São Paulo em 2018, passando na Praça da República, e uma trava me parou para conversar comigo. Ela queria um doce. Doce mesmo, de comer. Aí eu dei um doce para ela que eu estava comendo, a gente começou a conversar, e ela disse assim para mim, eu estava aqui com a minha amiga semana passada, linda. Ela falou o nome dela que eu não vou me lembrar agora. As duas prostitutas, né, ali fazendo ponto ali na Praça da República. E ela me disse que essa amiga dela foi fazer um procedimento com uma bombadeira e morreu porque o silicone industrial entrou na veia dela. Na corrente sanguínea, né, no caso. Ela falou que entrou na veia. Eu fiquei chocada, eu falei pra ela, gente, não faz isso. E ela disse, mas é a única coisa que a gente tem. Porque não tem acesso a uma coisa, a um endocrinologista, a um médico assim. A gente vai no postinho, eles tiram a gente de lá. E fazem questão de chamar a gente pelo nome que não é o nome delas, né? Que é o nome que está lá no documento que ainda não está retificado. Mas enfim, eu estou comentando isso por causa do que o Thales disse aqui no comentário. E aí o Diego Couto falou o seguinte para você. Gostaria de saber a opinião do Natanael sobre a experiência dele sobre homossexualidade e negritude. E também sobre transexualidade. Essa é a primeira questão. Depois tem outra. Bom, sobre essa primeira questão, eu estou inclusive num processo de ler mais sobre essa intersecção, né? Na dissertação eu não aprofundei tanto isso, mas agora na tese isso vem se tornando uma questão importante e boa parte do debate contemporâneo sobre as masculinidades estão colocando em evidência esse elemento racial, né? Acho que os últimos acontecimentos que a gente está vendo aí diante dos nossos olhos estão apontando para isso, né? Assim, estão nos chamando para dizer, olha,
como esse assunto é importante. Eu até me lembrei aqui de um texto que tem um sociólogo francês que foi entrevistado, acho que foi ano passado, em 2019, se não me engano, pela Larissa, que ficou titulada como Centralidade do Gênero para a Leitura do Presente. Acho que está cortando. E aí ele Natanael? fala de discurso que ele mobilizou. Voltei, estou aqui. Estão me ouvindo? Voltou, agora voltou. O Eric Facin, ele fala na entrevista, né, sobre como essas discussões estão no centro, elas estão no centro da política contemporânea. E ele analisa o último pleito nos Estados Unidos, mas não só lá, como essas questões foram colocadas em evidência, né? Como o discurso do Donald Trump, ele mobilizou uma base, né, de homens do interior norte-americano, mais de 50 anos, aquele perfil, né, do homem branco, comandante, com suas posições de poder e que queria, na verdade, se sentiam ameaçados pelos avanços nos últimos anos dos grupos considerados minoritários. E como, de alguma maneira, a fala dele foi exatamente para mobilizar essa base, e ele continua fazendo isso, né? A última aparição dele pública mesmo, mobilizando vários símbolos para poder dar uma mensagem para aquele grupo que ainda é muito, digamos, fiel a ele. Então, o Eric Facin mostra como essa discussão está no centro da política contemporânea. Ou seja, eu acho que o desafio não é você dizer que é uma única perspectiva de leitura, uma única categoria que nos ajuda a entender o presente. É aquele termo que está tão em voga hoje, mas que é difícil de trabalhar, que é a lógica da interseccionalidade. Como mobilizamos esses marcadores para entender esses processos. A gente não consegue olhar para o que está acontecendo agora, para o que está aí tomando as ruas, né, nos Estados Unidos, na França, os movimentos no Brasil, sem considerar essas categorias. Porque elas nos ajudam a pensar o presente. E eu estou buscando discutir mais, ler sobre esse assunto, então eu não tenho como é que eu vou dizer, uma resposta definida do que o Diego perguntou. Em verdade, eu acho que esse é o desafio, articular esses dois debates. Não dá para pensar, quando a gente está pensando as experiências dos homens no contexto brasileiro, e nesse contexto recente, obviamente que a questão racial ela é muito evidente, até porque o marcador de raça ele chega primeiro em muitos aspectos, né? Você tem os outros marcadores, as outras distinções sociais. Então, acho que também não dá para a gente não problematizar, não racializar os corpos, não só essa leitura que racializa o não branco, mas é também evidenciar o lugar racializado da branquitude, né? É colocar isso também, é provocar, é tirar ela do seu lugar de conforto. Outra questão para nós dois, do Diego Couto. Antes de fazer a questão, o Thales Moura, que falou sobre o documentário, ele disse que é de 2007 e ele colocou o link aqui para o YouTube. Eu vou até colar, porque depois eu perco. Oi? Eu estou vendo aqui o comentário dele. As questões. O Diego Couto perguntou: atualmente vocês percebem algum grupo de representatividade semelhante aos secos e molhados? Olha, eu não pesquiso, né, sobre isso. O Robson Pereira da Silva, que vai participar semana que vem com a gente, pesquisou sobre os secos e molhados e o Ney Mato Grosso entre a graduação e o mestrado, e o Natanael agora especificamente tem se especializado nesse tema. Então eu não posso falar com tanta propriedade em sentido de impacto, talvez, de engajamento que eles tinham em relação ao corpo, que é como eu penso, né? Essa contestação via corpo, né? Via corporeidade, na verdade. Naquele tempo em que eles começaram, né? Nos anos 70, início dos anos 70, primeira metade, né, dos anos 70, e o Ney seguiu. Eles também seguiram, né? O grupo, mas sem o Ney.
eu não consigo fazer um comparativo do que eles foram para alguma coisa de hoje. Os tempos são muito diferentes, né? Divergem de bastante temporalmente, dizendo das questões postas lá nos anos 70, que era os anos de chumbo, né, da ditadura, do que a gente tem vivido agora. Eu acho que é um movimento cultural voltado no campo deles, que é o musical, né, musical barra cênico, que hoje é muito mais mediatizado por causa da internet, e tem essa interação entre o público que assiste, né, de buscar, ver, com grupos que o movimento LGBT tem seguido, né? Mas eu não vejo a mesma repercussão e o mesmo fator de impacto, digamos assim, do que foi os Secos e Molhados. Mas claro que eu estou fazendo essa percepção como um espectador, né, pensante. Historicamente dizendo, como historiador, os tempos são muito diferentes, divergem em muitas questões. Não vejo um grupo no Brasil hoje que esteja nesse nível de contestação corpórea como foram os Secos e Molhados dos anos 70. Por mais que a Linda Quebrada hoje ela seja uma importante voz nesse processo contra esse preconceito dentro da cis-heteronormatividade, né, contra o preconceito de gênero, contra o preconceito misógino, enfim, a Linha é uma importante voz queer, completamente queer. Ela ainda não tem essa visibilidade que os Secos e Molhados propuseram. Não sei, eu consigo pensar na Linha nessa questão contestatória, mas porque ela também tem aí um viés de se colocar frente a um retrocesso na nossa democracia, né? Ela é uma voz política, sobretudo, não só política no sentido partidário, ideológico, mas no sentido também social, né, por causa do corpo dela. Mas de banda, de grupo, gente, eu não consigo fazer esse paralelo. Agora, o Nathanael, ele é especialista nisso, né? Vou ficar atenta aqui, prestando atenção na sua resposta. Não, também não vejo um grupo, ou um conjunto, ou um artista específico. Acho que quando a gente observa os anos 70, tem muita coisa acontecendo. Tem uma indústria cultural, uma indústria fonográfica se constituindo, né? Isso ainda não estava pronto. Os Secos e Molhados foram importantes, e até hoje são uma referência, porque foi uma banda que surgiu e que conseguiu vender mais LPs na época do que o Roberto Carlos, por uma série de contingências, né? Que aí a gente precisa pensar construção de imagem, a cidade de um elemento novo naquele contexto, tudo isso. A dimensão do corpo, da performance, aquilo que às vezes causa um estranhamento também mobiliza o público, né, se engajar. Então, tem especificidade quando a gente pensa no caso dos Secos e Molhados nos anos 70 e de outros artistas também. Acho que hoje o que a gente tem é um conjunto muito plural e diverso de artistas que mobilizam esses elementos, mas eu também não acredito que com essa mesma força dos anos 70, porque de alguma maneira a gente já consegue compreender isso hoje, a gente já consegue, digamos assim, significar, né? Ali nos anos 70, a ambiguidade é uma coisa nova, androginia, aquilo está acontecendo, o estilo glam rock, como alguns vão chamar, né? Então tem Secos e Molhados aqui, tem David Bowie acontecendo, tem o Andy Rowe, tem tanta coisa naquela época, e tinha também um certo espaço, né? Eu acho que a gente, quando olha para isso também, tem duas armadilhas. Ou a gente achar que a relação entre produção cultural é tão colada à questão de uma política mais ampla, e nem sempre é assim, tem áreas que têm ritmos distintos, tem brechas, tem frestas ali acontecendo, e também não são completamente autônomas, né? Eles também tiveram que lidar com a censura em algum momento, eles também tiveram ali os olhares atentos, acusando principalmente o Ney Matogrosso de provocar, de ser um péssimo exemplo para os jovens da época. Então, tem uma ambiguidade no processo.
Então, entender esse processo requer bem, porque é isso, os anos 70 ele tem essas ambiguidades, essas contradições. Todo mundo censura, temos repressão, temos discurso. Como é que determinado Natanael. os artistas se constituíram como tal? Um pouco mais a fundo, né? Buscar outros elementos. Então, acho que hoje é tudo mais diversificado, entendeu? A gente que tenta brincar um pouco com o Ian, né? Ele é um homem gay que está cantando num espaço marcadamente masculino, muito racializado, tem uma figura muito proeminente, ele entra na outra linha. Então, eu acho que você tem manifestações diversificadas, plurais, hoje, que estão, de alguma maneira, tensionando em alguns espaços, mas também a gente tem uma possibilidade de consumo e de apropriação desses artistas. Aí a gente poderia ir para uma outra discussão, que não teria elementos para aprofundá-la, que é pensar também na cooptação, às vezes, dentro de uma lógica só de consumo, que a gente tem no segmento, e muitas das vezes despolitizando essas expressões, né? Que talvez seja a linha de tensão que a gente tem hoje, né? Caindo naquela discussão sobre representatividade, mas até que ponto essa representatividade já não está dentro de uma lógica neoliberal hoje, então até que ponto ela produz essas fissuras nesse regime de gênero, se a gente pensar lá nos anos 70. Acho que, como você falou, o contexto é outro, tem outras marcações. É preciso ir mais a fundo mesmo. Eu acho que hoje é plural. As mídias também são outras, as possibilidades. Talvez com o recuo histórico a gente consiga perceber isso melhor, né, do que inserido dentro do próprio tempo. Temos importantes vozes, né, sem sombra de dúvida, nessas representatividades. Agora, os tempos realmente são bem diferentes. Bom, gente, a nossa hora já deu. Eu agradeço demais a presença do Natanael aqui nesse streaming ao vivo, a presença de vocês que estão assistindo a gente. A gente vai continuar, né, algumas lives. No domingo teremos a participação, deixa eu confirmar na agenda, teremos a participação no dia 7 com a Ana Paula Gomes Barbosa. E às 6h30 da tarde. Nós vamos começar aqui pela página também. Logo mais eu já vou publicar a chamada dela. A Ana Paula, ela é formada em História na Universidade Federal do Pará, na Universidade Estadual do Pará, na UEPA, e ela pesquisou sobre o movimento drag feito por mulheres cisgêneros na Noite Suja, que é um importante evento lá de Belém. E ela está no livro, né, ela escreveu um capítulo sobre isso, ela vai estar com a gente na live nesse mesmo molde com o que o Natanael participou. Então, todo mundo está convidada para assistir. Vai ser no mesmo horário que a gente realizou essa com o Natanael. Natanael, eu passo a palavra para você para fazer as vezes de despedida e te agradeço demais por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Não, eu te agradeço pelo convite e espero que a gente teve esses picos na gravação, mas eu espero que fique legível para quem vai assistir depois. Agradeço. Natanael? Porque não são coisas simples, mas essa estimular o pensamento crítico e pensar junto. Pensar junto. Então, voltou. Então, agradeço pelo convite e também pensar juntos para que a gente possa encontrar estratégias de sobrevivência nesse mundo tão caótico. Acho que é isso. Agradeço também as perguntas a todo mundo que participou. Estamos aí, estamos nas redes sociais, então qualquer pergunta, qualquer outra questão, só mandar aí no inbox do Facebook sem problemas.
Muito obrigado. Obrigada a todos e a todas. Tchau, gente. Boa noite.